Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre teorias da evolução, tá certo? Bom, para iniciar, pessoal, lá no século XIX, acreditava muito na teoria do fixismo. O que seria o fixismo? Seria seres imutáveis, ou seja, eles não mudaram com o tempo, que era muito defendida naquela época. Só que no século XX, ele começou a ganhar força, tá? Os estudiosos, defenderam a ideia de que os seres iam mudando, tá? E tivemos três principais autores estudiosos que contribuíram muito para isso, que foi o Darwin, o Lamarck e teve um que foi o Wallace, tá? Que ajudou muito aí a desenvolver as teorias da evolução. Mas aqui, na imagem, pessoal, a gente tem a comparação entre o fixismo, que é conhecido também como criacionismo, tá? Como vocês estão vendo na imagem, ele defende que a espécie, eles são imutáveis, ele não muda. Foi criado por um ato divino, né? Então, no momento que ele foi criado, ele ficou e não mudou. Acontece que com o tempo temos a ideia do evolucionismo, que é o quê? Uma espécie foi evoluindo e, consequentemente, teve adaptações, dando origem a outras espécies, tá? E com isso, dando aí origem a duas espécies, como mostra na imagem, durante o tempo, tá? Então, o conceito de evolução está aqui. É o processo através do qual ocorrem mudanças, tá? Ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, na busca de uma adaptação cada vez maior ao ambiente em que vive. E isto, né, acaba originando novas espécies. Então, é como é que mostra aqui na imagem. E como falado, pessoal, entre as teorias evolutivas existentes, algumas merecem destaque: o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Pessoal, o Lamarck, foi o primeiro a questionar, tá, sobre as ideias do fixismo. Começou a desenvolver suas teorias, né? Então, ele foi um cientista francês que viveu nos anos aí de 1744 a 1829. Lamarck foi um dos pioneiros do evolucionismo. Então, para explicar a evolução, ele sugeriu as duas leis, conhecidas como a lei do uso e desuso, que vai defender como, pessoal? Nessa lei, o que ele defende? Que quanto mais uma espécie ele usa uma determinada parte do corpo, tende a se desenvolver, tá? Então, quanto mais usa, mais se desenvolve. E a segunda lei ainda complementa, que a lei dos caracteres adquiridos são passados. Ou seja, quanto mais usa uma parte do corpo, essa parte do corpo que está desenvolvida é passada para o meu descendente. Bom, a gente tem um exemplo aqui clássico, né, de Lamarck, que é o pescoço das girafas. Por que o pescoço da girafa, né, se desenvolvia tanto? Bom, primeiro ela estava atrás de comer folhas mais altas. Então, conforme ela se esticava, mais o pescoço ia se alongando durante as gerações. E com isso, essa característica de uma girafa pescoçuda, acontecia o quê? Era passada para a sua geração. Só que acontece, pessoal, que Lamarck, né, ele tem seu mérito, é claro, mas porém as suas teorias, ela tem erros. Por quê? No caso aqui do uso e desuso, certo? Até porque as nossas características, pessoal, está nos nossos genes, tá? Então, não tem como modificar esses genes e passar adiante. Até porque, como é que eu vou passar uma coisa ao meu descendente se não está gravado em mim? No caso aí, nos meus genes, as minhas informações genéticas, tá? Então, apesar desses erros, Lamarck, ele teve seu mérito pelo fato de ele ser o pioneiro de introduzir o conceito de mudança aí na história,
tá? Esse aqui, pessoal, é um outro exemplo também que segue, né? Por quê? O que acontece? São aves, né, pernaltas, que com o tempo elas começavam a se esticar para não molhar suas penas. Então, essas características foi passando. Quanto mais alongavam suas pernas para não molhar, né, eram passadas às suas gerações. Mas a gente sabe hoje, né, que não é isso que acontece. E aqui ainda fala, então o ambiente induz a modificação das espécies. Um exemplo também que é no nosso dia a dia, uma pessoa que faz a musculatura, ela tende a se tornar mais musculosa. Mas ela vai passar essa característica ao seu descendente, né? O seu descendente vai nascer já com a musculatura, né, toda definida? Não vai. Então é por isso que essas leis aí, né, acabam tendo erros. E com isso, pessoal, a gente tem o Darwin, né, conhecida como darwinismo. O nome dele é Charles Robert Darwin. Nasceu em 12 de fevereiro de 1809, né? É ele que lançou o livro A Origem das Espécies, que foi em 1859, tá? Ele lançou esse livro, escreveu, pessoal, graças à viagem que ele fez, tá? Que foi estava a bordo de um navio chamado Beagle, tá? Que ele fez os seus estudos durante aí, inclusive ele passou por uma parte no Brasil, tá? Catalogou algumas espécies, observou. E o que que ele analisou? Que as modificações, né, os seres eram modificados graças à seleção natural. E o que que a seleção natural tem a ver com isso? Que os mais aptos é que tendem a sobreviver, né? Os que estão mais aptos às modificações, se o ambiente mudou, né, ele conseguiu sobreviver, até porque os seres vivos, pessoal, estão em constante luta pela sobrevivência. Então, aquele que mais se adapta ao meio, ele tende a sobreviver, gerar descendentes férteis, tá certo? E aqui está um exemplo. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem uma população de ratos, tá? Que se mudou, né, para uma nova área, onde as pedras são muito escuras. Então, devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, mas outros são amarelos. E aqui, pessoal, entre esses dois tipos de ratos, o preto, e o amarelo, qual que será mais predado? Será o amarelo, certo? E, consequentemente, quem ficará mais no ambiente é o preto. Se tem mais preto no ambiente, consequentemente, ele vai gerar mais descendentes, né? Com essa característica. E o amarelo, ele vai morrendo ali, não vai conseguir deixar descendentes e, consequentemente, a sua população irá diminuir, tá? Então, o ambiente seleciona os mais aptos. Quem está mais aptos à mudança tende a sobreviver, tá ok? Aqui, pessoal, o que o Alfred, né, o Wallace, tem a ver? Acontece que o Wallace, ele escrevia os trabalhos parecidos com Darwin, e eles mantinham contato. Eles se comunicavam e enviavam um trabalho um para o outro por ler. E Darwin percebeu que seus trabalhos eram idênticos. Acontece que Darwin, ele fez um trabalho mais elaborado, né? Ele fez a viagem lá no navio Beagle. Então, o Wallace, ele teve mais o trabalho assim, não tão elaborado. Porém, quando os dois estavam trabalhando junto, o Darwin até deu a ideia de lançar os trabalhos simultaneamente. Aconteceu, mas Darwin, ele lançou o livro primeiro, fazendo com que ele ganhasse a fama, né? Por assim dizer. Até porque quando a gente fala de evolução, a gente pensa logo em Charles Darwin, tá? Então, alguns historiadores aqui das ciências consideram que esses dois naturalistas chegaram independentemente à concepção da seleção natural. Suas teorias de evolução são consideradas bastante similares, tá? Apesar de ele não ter tanto esse reconhecimento, ele tem seu valor sim, tá? Só que tem uma questão, pessoal. Charles Darwin fez estudos, né, viajou, elaborou, lançou seu livro, mas apesar de a seleção natural ser um mecanismo correto, Darwin não conseguia responder as seguintes perguntas: como é que essas características surgiam e como é que elas eram passadas aos seus descendentes? Ele falava de evolução, de adaptação, mas como é que essa característica nova surgia no ser vivo?
só foi respondida, pessoal, o trabalho de Darwin, graças ao trabalho de Mendel, conhecimento sobre genética. É lá que eles conseguiram complementar o trabalho de Darwin e ficar completo. Só que essa teoria ganha um outro nome, conhecida como neodarwinismo, conhecido também como teoria sintética da evolução, tá? Então, o neodarwinismo é o conhecimento de Darwin mais o conhecimento de Mendel, que é os conhecimentos de genética. E o que aqui fala? Fala que tem que ter a ação da mutação, tá? Lembrando, a mutação ela pode ser boa ou não. Até porque quando acontece uma mutação no ser vivo, se ele for bem aceita pelo ambiente, se ele for bem adaptado pelo ambiente, ele vai crescer, ele vai passar aos seus descendentes. Mas se essa mutação não for a favor do ser vivo, consequentemente ele irá morrer e não conseguirá passar aos seus descendentes, tá? Então, a mutação mais a recombinação gênica vai gerar variabilidade genética, que é o que vai dar essas características, né, à evolução. E mais a seleção natural vai fazer a adaptação desses seres vivos. Tá ok? Bom, com isso, pessoal, a gente entra nas questões, como é que ela é cobrada no Enem e como é que tá aí no livro de vocês, tá? Essa é uma questão do Aprova Enem, do segundo ano do ensino médio, página 35, questão do Enem. Tá lá uma das primeiras questões. Fala o seguinte: experimentos realizados no século XX demonstraram que hormônios femininos e mediadores químicos atuam no comportamento materno de determinados animais, como cachorros, gatos, ratos, reduzindo o medo e a ansiedade, o que proporciona maior, olha aí, habilidade de orientação espacial. Por essa razão, as fêmeas desses animais abandonam a prole momentaneamente a fim de encontrar alimentos, o que ocorre com facilidade e rapidez. Ainda são capazes de encontrar rapidamente o caminho de volta para proteger os filhotes. Então, se a gente analisar essa questão, ela está indo de acordo com a teoria sintética da evolução. Por quê? Se aquela característica é vantajosa, né, ela vai passar aos seus descendentes. E o que ele está falando aqui é que esses hormônios, ele dá o quê? Um comportamento diferente, né, dos animais. Ele tira o medo e a ansiedade, né? Então, ou seja, a fêmea ela sai para caçar, só que ela caça de uma forma mais rápida e eficaz e volta logo para a sua prole. Ou seja, ela deixa os filhotes com pouco tempo desprotegido. Isso faz com que a mãe seja cuidadosa e proteja mais. Comparada a uma que sai sem noção de espaço, com medo e ansiedade, ela deixa a sua prole lá mais exposta ao perigo. E isso é uma característica vantajosa. E se isso for passado adiante, será melhor ainda, tá? Então, considerando a situação descrita sobre o ponto de vista da hereditariedade e da evolução biológica, o comportamento materno decorrente da ação das substâncias citadas é o quê? E aí, o que essas substâncias vai fazer? Alternativa A. Ele é transmitido de geração em geração, sendo que indivíduos portadores dessas características terão mais chances de sobreviver e deixar descendentes com as mesmas características? Bom, pessoal, acho que de cara aqui seria a alternativa A. Ela já fala assim, porque esse medo, né, é considerado, essa ausência de medo, perdão, é considerado uma característica, né, vantajosa que vai ser passada aos seus descendentes. Por quê? Se ela protege mais seus filhotes, e, consequentemente, esses filhotes irá crescer, terá essa característica de ir rápido, voltar, né? E proteger mais a sua prole e assim crescer mais seus descendentes. Não seria B por quê? Transmitido em intervalos de gerações, alternando descendentes machos e fêmeas, ou seja, em uma geração recebe as características apenas os machos e na outra geração apenas as fêmeas. Não tem nada a ver. Não seria C por quê? Determinado pela ação direta do ambiente sobre a fêmea quando ela está no período gestacional. Portanto, todos os descendentes receberão características.
Também não. A D, determinado, né, pelas fêmeas, na medida em que elas transmitem o material genético necessário à produção de hormônios e dos mediadores químicos para sua prole de fêmeas durante o período gestacional. Alternativa E, determinado após a fecundação, pois os espermatozoides dos machos transmitem as características para a prole, e ao nascerem os indivíduos são selecionados pela geração ambiente. Bom, nenhuma delas cabe, só a alternativa A, tá certo? Próxima questão é uma questão da prova Enem, do segundo ano do ensino médio, se encontra na página 38, questão 4. A ideia de que os seres vivos evoluem foi defendida fortemente por Lamarck e posteriormente por Darwin. Embora eles não conseguissem explicar os mecanismos destes processos, atualmente a teoria sintética da evolução é baseada em quê, pessoal? Alternativa A, nos princípios lamarquistas, podendo ser chamada de teoria neo-lamarquista? Não, pessoal, a gente viu que a teoria sintética da evolução é a ideia de Darwin, né, mais a genética. Então, a alternativa A não seria. Alternativa B, nos princípios da seleção natural e nos mecanismos que geram variabilidade genética? Opa, tem grande chance de ser essa. Alternativa C, em mecanismos do ambiente que induzem mutações genéticas para gerar adaptação? Não, pessoal, a mutação ela não faz essa indução não, tá? Então não é a C. Alternativa D, no princípio do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos ao longo da vida? Também não, aqui são ideias lamarquistas, não tem nada a ver com teoria sintética da evolução não, tá? Alternativa E, no princípio fixista, de acordo com o qual as espécies não se modificam ao longo das gerações. Também não, na verdade, ela é ao contrário, né? Então, a teoria sintética da evolução, ela está indo de acordo com o evolucionista. Então, a alternativa certa, alternativa B, tá, pessoal? E a última questão, essa questão é do Enem, tá? Lá de 2016. Fala o seguinte, Darwin, em viagem a Ilhas Galápagos, observou que os tentilhões apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. Pessoal, o texto aponta que uma ideia comum às teorias da evolução, que foi proposta por Darwin e por Lamarck, refere-se à interação entre os organismos e os seus ambientes, o que é denominada de quê? O que esses dois estão defendendo, pessoal? É a mutação, alternativa B, a adaptação, alternativa C, seleção natural, alternativa D, recombinação gênica, ou alternativa E, variabilidade genética. Bom, aqui a gente está vendo, né, o qual dos dois estão, assim, né, concordando. No caso aqui, mutação não é, porque quem defende mais é a teoria sintética da evolução. Seleção natural é só o Darwin, né? Recombinação e a variabilidade também é a teoria sintética da evolução. Então, a única alternativa é a B, a adaptação, que é onde os dois concordam, tá? Bom, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? Não esqueça de acessar as nossas plataformas para ficar por dentro dos nossos materiais e aulas. Assista quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!